Zaidan, ontem reunião do Banco Central com a definição da taxa de juros, a manutenção em 13,75. Hoje o presidente Lula reuniu o novo conselhão, com representantes de vários setores da sociedade, falou sobre juros, disse isso aqui, ó. O povo mais pobre, ele sofre as consequências dos juros, mas ele não reclama porque para ele o que interessa é se a prestação do bem que ele vai comprar cabe no bolso dele. Eu não estou dizendo isso, Roberto Campos, porque concordo com você, não. Todo mundo aqui sabe que esse conselho pode até discutir taxa de juros, se quiser. É engraçado, é muito engraçado o que se pensa nesse país. Todo mundo aqui pode falar de tudo, só não pode falar de juros. Todo mundo tem que ter cuidado, como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas. O homem sozinho tá aí já autoexplicativo, o homem sozinho que disse que o momento requer paciência com política monetária, viu, Zaidan? O mais importante na decisão do Copom, porque a manutenção em 13,75 era esperada, né? Até falávamos sobre isso ontem, que era esperada. 13,75. Anteontem, aliás, falávamos, porque na terça é a reunião dos diretores todos, né? Cada um trazendo seus relatórios, a visão da sua área, e na quarta-feira a reunião decisiva, aí já com a presença, normalmente, do presidente do Banco Central. E por isso são 2 dias. E a ata, ela não fala em aumento e abre uma possibilidade ali bem tímida, bem cautelosa de redução. Mas, dependendo de uma série de fatores, ao mesmo tempo em que há um elogio àquilo que foi chamado de arcabouço fiscal, há um elogio, mas acompanhado de uma ressalva de que não é suficiente para mudar a expectativa de inflação, expectativa de longo prazo. Agora, é preciso perguntar ao Roberto Campos, primeiro, se manter a taxa em 13,75 não é uma forma também de avisar investidores, economistas dos bancos, avisar aquele que está em dúvida se investe ou não em atividade produtiva, se amplia a indústria, se compra um novo maquinário para a produção agrícola. Isso aí não é um sinal oposto ao que pretende o Roberto Campos? Não é um sinal de que todo mundo deve continuar na moita, sem ousadia, porque provavelmente haverá mais pressão inflacionária e isso obrigará o Banco Central a manter a atual política de juros, talvez até com aumentos? E uma redução não seria um sinal de que, olha, o Banco Central está vendo um cenário favorável, porque ele está falando em expectativa. O Banco Central não olha no retrovisor, não interessa a inflação passada. Ele olha para frente. Perfeito, é assim que deve ser. Mas ele não só olha para frente, ele está à frente do comboio nesse aspecto de perspectiva de inflação. Quando o assunto é perspectiva de inflação, o que vem lá na frente, o Banco Central está à frente do comboio. O comboio segue o Banco Central. Se ele reduz a taxa de juros, porque a preocupação dele não é nem exatamente com circunstâncias desfavoráveis ao controle da inflação, mas com perspectiva. Uma espécie de sentimento misturado com eu acho que, pode ser que, parece que. E o Banco Central, quando toma a decisão de reduzir a taxa de juros, o sinal que ele manda para todo mundo é o seguinte: olha, não estamos enxergando nada que possa produzir uma inflação descontrolada, então podemos reduzir a taxa de juros, falando no futuro. E ele diz, não, nós temos de manter 13,75 porque as pessoas estão olhando lá para frente e vendo um cenário complicado em termos de inflação. Mas elas olham para a taxa do Banco Central. E mais do que isso, há uma realidade social e econômica a ser enfrentada. Não é só o que meia dúzia pensa a respeito da inflação. Eles podem ter receio de que terão uma redução dos rendimentos do seu capital investido. E daí?
E daí? Porque hoje existe na Selic uma fonte de impedimento a investimento produtivo e, portanto, a crescimento econômico, a geração de empregos e ao combate eficiente aos crônicos dramas sociais brasileiros, que só podem ser resolvidos com desenvolvimento econômico, com emprego, com renda, com salários mais altos. E, ao mesmo tempo, o que ele fala do arcabouço, que obviamente é uma preocupação correta com a situação fiscal e com a dívida pública, porém, por que o Roberto Campos não menciona a relação que existe entre Selic e dívida pública? Uma relação diretamente proporcional. Sobe a Selic, sobe o serviço da dívida, encarece o serviço da dívida. E fica parecendo que taxas de juros mais altas, ou uma Selic mais alta, é uma maneira de enfrentar o crescimento da dívida pública. Não tem lógica nisso, nenhuma lógica. Agora, quando o Lula fala que parece ser proibido falar sobre juros, não, em relação à Selic não é proibido. Todo mundo fala, o governo fala, a oposição fala. Nunca falou tanto, né, Zaidan? Exato. Agora, o que eu acho que virou assunto proibido para o Banco Central e para o governo é aquilo que os bancos cobram nos seus empréstimos. Os juros bancários é que parecem assunto proibido. Aliás, os bancos fazem o que querem, né? Estão anunciando agora aí para o começo do ano o fim do DOC, do TED, etc. A Febraban anuncia. E assim, decidiu, está decidido, não importa o que pensa o Banco Central não se manifesta. Ele é um controlador do sistema financeiro. Mas se não tiver concordância do Banco Central, não tem essa mudança, né, Zaidan? Mas está anunciada, sim, inclusive com a data. Então, mas o problema é o silêncio, né? É o silêncio, não falam nada, concordam, discordam, não percebem que isso vai tirar alternativas do cliente do sistema financeiro, alternativas de transferências, etc. Ele vai ficar só com o Pix, ele não vai ter alternativa. Mas aí então vai ter que ter mudança no Pix, porque o Pix tem limites de operações. Claro, vai ter que ter uma mudança radical. Mas não, o anúncio é só esse, vai acabar. A operação à vista até metade de janeiro. E aquela que se estabelece a data ali do DOC, isso aqui é para depositar em tal data, vai até o final de fevereiro. E acabou, morreu a história. E as transferências só poderão ser feitas até a metade de janeiro, de 24. E pronto, não se explica mais nada. Todo mundo que se vira, os bancos fecham agências à vontade, deixam cidades com problema de atendimento bancário, porque fecham agências, onde havia 3, ficam 2 ou fica uma. Não é? Uma dificuldade tremenda para o sujeito conseguir um talão de cheques. Os bancos não mandam muitas coisas que antes mandavam, agora... Não, você busca aí no computador, e muita gente nem tem computador, né? Aposentados, gente que nunca lidou com isso, e vai lá para a fila do banco, ver se alguém no caixa atende. E as filas são maiores, porque funcionários foram demitidos. Fazem o que bem entendem. O que não cobram, não aceitam receber determinados boletos. Não, isso aqui a gente não recebe, tem que pagar na lotérica. Decidem o que bem entendem. É um serviço público, porque prestam um serviço público, mas um serviço público em que não há nenhum controle. É igual ao plano de saúde, não faz de conta, não é? Mas no final da situação, no final das contas, a ANS sempre aprova o que querem os planos de saúde. No caso dos bancos é muito mais do que isso. Parece não haver controle nenhum e um medo terrível de contrariar os bancos. Inclusive na imprensa, né? O sindicato de trabalhador toma paulada todo dia. Todo dia. Ficam causando tumultos, né? Isso não é bom para a economia. Agora, o sindicato dos bancos, porque é disso que se trata. Aquilo é um sindicato de banco. Febraban, como a Fiesp, como a Fieng, como a Fierge, né? Aí todo mundo bate palma, entidades nobilíssimas, né? Que tanto fazem pelo crescimento nacional e tal, e são imprescindíveis. A Febraban, ela faz anúncios, ela não consulta ninguém, ela simplesmente anuncia. E taxa de juros é um deboche. Eles continuam dizendo que é por causa da inadimplência e ninguém fala nada.
Roberto Campos não fala nada, Haddad não fala nada, ninguém fala nada. Os caras mandam e desmandam. Né? Quando alguém disse algo sobre isso, Zaidan? Pois é. Às vezes, quando um cara é candidato, né, ele fala alguma coisa, como o Ciro Gomes andou falando na última campanha e tal, e atacou diretamente os bancos, né, mas não se sabe como seria no poder, né, não temos essa prova real, né, de como seria no poder, mas pelo menos falou. Agora, é impressionante o medo que tem, no parlamento, ninguém abre a boca, ninguém fala nada, podem decidir que está decidido. E com relação aos juros, não há dúvida que o Roberto Campos, não é o Roberto Campos, né? A gente personifica no Roberto Campos. O Banco Central, porque não é o Roberto Campos solitário lá, que toma a decisão, ele sozinho numa sala, não é isso. Há um conjunto ali de pessoas com informações diferentes, há uma votação, cada um pondera, não é o Roberto Campos que ditatorialmente resolve as coisas, mas ele participa, claro, e tem uma voz decisiva. Ele é o presidente do Banco Central. Agora, o Banco Central tem sim de reduzir a taxa de juros. Pô. Tem sim, porque, primeiro, as causas da inflação brasileira, e o Roberto Campos sempre fala, o mundo está fazendo movimentos sempre em busca da manutenção das taxas de inflação dentro das metas. Né? Primeiro que vários países não têm metas. Mas, claro, há o bom senso. Olha, acima disso aqui é perigoso. Desestrutura a economia, desorganiza a economia, arrebenta com o poder aquisitivo. Inflação é ruim, claro que a inflação é ruim, mas as causas da inflação brasileira não são atingidas, a não ser o efeito. Né? Quando você começa a ter um quadro inflacionário sólido, perigosamente sólido, aí, claro, crescimentos de consumo alimentam a inflação. Mas quando passa a ser um novo fator. Mas quando ele cita, Zaidan, e ontem houve essa citação, que a respeito das instabilidades, que não de agora, mas que estão projetadas do ponto de vista internacional, da economia internacional, para nos atingir. O que é relevante de verdade e que pode trazer algum tipo de dissabor para encaminhar encaminhar a redução, uma possível redução da taxa? Pô, aí é que está, né? Se a gente falava sobre o Banco Central dos Estados Unidos, que, assustado com a resistência da inflação, fala em novas elevações. Aumentou 0,25, que para lá é uma paulada, e pode aumentar mais. Na Europa, onde havia taxas negativas, né? Na Alemanha, você colocava 100 e recebia 98. Do seu investimento, porque a taxa era negativa, o que demonstrava, inclusive, o problema da deflação e de uma economia que se arrastava. Mas então, se eles elevam a taxa de juros lá, claro, isso tende a valorizar o dólar, isso traz efeitos inflacionários, não há dúvida, não há nenhuma dúvida. Mas o Brasil, primeiro, tem mais de 400 bilhões de dólares em reservas internacionais. Segundo, o Brasil tem uma dívida majoritariamente em real, quase toda em real. E, portanto, não há impacto direto da valorização do dólar na dívida pública brasileira, diferentemente da Argentina, por exemplo, cuja dívida é quase inteiramente em dólares. E depois, há uma preocupação óbvia com a arrecadação do Estado. E a arrecadação do Estado só vai crescer se houver crescimento econômico. E não haverá crescimento econômico com essa Selic. Mas no ano passado houve crescimento. Você aumenta a taxa de juros aqui, o efeito começa a ser sentido em situações normais 180 dias depois, 6 meses depois. Então agora nós estamos convivendo com consequências da elevação da taxa de juros. E ainda durará um bom tempo esse tipo de consequência, porque ela foi mantida, a próxima reunião só em junho. Então, 2023 será um ano comprometido por essa taxa de juros, ainda que haja redução no segundo semestre. O efeito demora a ser sentido. Não é automático, não é transmissão automática. Demora, leva tempo. E há uma necessidade social e econômica, e até do ponto de vista de arrecadação do Estado, e aí entra o problema fiscal que tanto preocupa o Roberto Campos, há uma relação direta entre crescimento econômico e a solução desses problemas. Não serão resolvidos com essa preocupação
que parece ser exclusiva, única e preponderante, todas as outras devem ser relegadas à irrelevância, o que conta é isso, com a perspectiva de pressões inflacionárias no futuro. Sinceramente, você olha a situação brasileira, há motivos para a redução da taxa de juros e há condições, porque ele diz, e é gozado, no noticiário aparece assim, não, mas o Banco Central toma suas decisões usando parâmetros técnicos. E parece que essa expressão, parâmetro técnico, resolve tudo. Olha, ele falou que as decisões dele não são políticas, são técnicas. Então não podemos contestar essas decisões. Elas são incontestáveis porque são técnicas. Não, uma decisão que é tomada tendo parâmetro ali, observações meramente técnicas e não políticas, essa decisão pode estar errada. E o que está todo mundo dizendo para ele é, está errado. Todo mundo não. Mas grande parte do setor produtivo, economistas, e convenhamos, quando você fala do André Lara Rezende, você não está falando de um cara irresponsável, que dá banana para equilíbrio fiscal, que quer saber de gastança, que tem discurso populista. Longe disso. É um cara com as mesmíssimas preocupações do Roberto Campos. E ele está dizendo, não há motivo para 2 dígitos, não é nem 13,75, não há motivo para 10. E pelo contrário, há necessidade de redução. Além de não haver motivo para manter nessa altura, não haver razão, há motivos de sobra, há uma exigência socioeconômica e fiscal para que haja redução da taxa de juros. Mas é ótimo que o Banco Central não sofra interferência política. Não pode o Banco Central ficar fazendo o que o governo quer. Isso é óbvio. Mas aqui a discussão não é o que o governo quer ou o que o governo não quer. É o que o país precisa, né, Ronald? É o que o país precisa, exatamente. Aliás, os exemplos que mostram quando houve qualquer tipo de influência, a história não terminou bem.